Crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma historinha e eu queria perguntar para vocês hoje como está sendo o confinamento de vocês. Sabe o que é confinamento? Confinamento é quando a gente precisa ficar no mesmo lugar e a gente não pode ficar saindo para outros lugares. Isso está acontecendo agora por causa da doença, né? Coronavírus. Mas, crianças, às vezes a gente pode ver esse confinamento de outra forma. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje com a historinha do José, esse personagem da Bíblia que também precisou ficar preso por um tempo. Olha, ele é esse daqui, ó, do meio. E atrás são os irmãos dele. Jacó tinha 12 filhos, mas ele amava muito mais a José. Inclusive, ele deu até uma capa colorida para José. Olha que linda! Porque ele amava muito, mas por causa disso, os irmãos de José odiavam ele. Eles pensavam assim: ai, olha lá o queridinho do papai, ele gosta muito mais do José do que da gente. Olha só. Então, eles não gostavam nem de ficar perto de José, acredita? E o pior de tudo, gente, sabe o que acontecia? José, ele era muito sonhador, ele tinha muitos sonhos. E nos sonhos dele, os irmãos sempre tinham que se curvar para ele. E aí ele contava para os irmãos e os irmãos falavam: isso é um absurdo! Você tá falando que a gente vai se curvar diante de você? Que você é melhor do que nós? Eu não gosto desse José. Ele já fazia um cara feio sempre que o José vinha chegando. Um dia, sabe o que eles tramaram? Eles queriam matar José. José estava chegando e eles falaram: ah, lá vem aquele sonhador, o queridinho do papai. A gente podia matar ele. Mas um deles falou: ah, não, é melhor não matar, mas a gente podia vender. O que vocês acham de a gente vender ele? E sabe o que eles fizeram com José? Eles pegaram José, jogaram José dentro de uma cisterna, um buraco que é muito fundo. Pegaram José e jogaram ele lá dentro. Ele gritou: ah, não, me tira daqui! Ficou muito escuro, José ficou com medo de ficar lá dentro. E depois, sabe o que eles fizeram? Eles trocaram José por algumas moedinhas de prata para um pessoal que veio comprar escravo. Venderam José como escravo. Sabe para quem? Para o Egito. José foi levado para o Egito, um lugar que era muito longe. Depois, eles contaram para o papai deles que José tinha morrido. E o papai deles chorou tanto. Não, meu filhinho! Meu filho amado, meu filho morreu! Eles enganaram o papai, gente. Muito feio fazer isso, né? E o papai ficou tão triste. Então, gente, José foi levado para o Egito. Como ele sempre fazia, José fazia as coisas sempre com muita excelência e sempre tentando agradar a Deus, sempre se esforçando muito, era um menino muito trabalhador. Ele ganhou a confiança de Potifar. Isso mesmo! E aí ele começou a trabalhar para Potifar lá no Egito. Ele não era tratado como um escravo, ele não apanhava, ele era o braço direito de Potifar. Mas a mulher de Potifar, ela era uma mulher muito ruim, sabe? Ela pegou e pediu para José fazer coisas erradas, coisas que ele não queria fazer. Verdade, crianças. E aí, sabe o que aconteceu? José fugiu. Não, eu não vou fazer isso, eu tenho obediência a Deus, eu respeito o papai do céu, ele não gosta desse tipo de coisa. E ele fugiu dela. Ela ficou com tanta raiva de José, com tanta raiva, que sabe o que ela fez? Ela inventou uma história, uma mentira sobre ele. E aí, Potifar acreditou nela, gente. Acreditou que aquilo era verdade. E ele mandou os guardas prenderem José. Levou ele pra dentro da prisão. E ele falava: não, eu sou inocente. Eu não fiz nada de errado. Mas ninguém acreditava nele. Crianças, vocês conhecem uma prisão? Sabe como é lá? Lá onde José ficou era muito sujo, fedido, crianças.
tinha rato no chão, os presos eles dormiam todos juntos, super escuro, não tinha luz. José, ele poderia ter ficado muito triste, mas ele não ficou, ele não reclamou. Sabe por quê, crianças? Ele sabe que ele foi preso porque ele obedeceu o Papai do Céu. Olha só, ele não queria fazer nada de errado, por isso que ele foi preso, só porque ele obedeceu. Ele foi preso porque alguém inventou alguma coisa. Então ele entendeu que estar nessa prisão era um propósito de Deus. Ele passou a enxergar isso como uma coisa boa. Crianças, quando a gente sabe que Deus tem um propósito nas coisas, a gente passa a enxergar aquilo de outra forma. José achou que era bom estar ali, porque Deus queria usar ele. Então ele orou assim: ó Papai do Céu, eu estou aqui porque eu fiz o que era certo. Usa-me, ó Deus, no que o Senhor tem pra mim. Eu quero fazer tudo pra te agradar. E por causa disso, ele ganhou a amizade de todos os presos, a confiança dos presos. Quando os presos tinham alguma questão, queria conversar com alguém, corria logo para José, porque José falava com Deus e ajudava a todos. Teve um dia que apareceu um copeiro e um padeiro. Eles tinham tido sonhos muito estranhos, sabe? E eles queriam ajuda. Ô José, por favor, nos ajude. Nós sonhamos com algumas coisas, mas não estamos entendendo nada. O que isso quer dizer? Conversa com o Papai do Céu e conta pra gente. Então, José ia lá, orava, o Papai do Céu contava pra ele e ele revelava pros amigos. Então, olha só, ele sonhou que um deles ia ser solto em breve e o outro ia morrer. O Papai do Céu falou isso pra ele e foi realmente isso que aconteceu. O sonho de um deles se realizou e ele realmente morreu. E o outro foi liberto. Ele era copeiro do rei, de Faraó. E aí ele falou: por favor, amigo, quando estiver com Faraó, fale de mim, me ajude. E então o copeiro foi junto com o Faraó. Um dia, crianças, sabe o que aconteceu? Faraó começou a ter uns sonhos muito perturbadores e ele não sabia o que isso queria dizer. Ele chamou muitos videntes, várias pessoas. Por favor, me ajudem, eu preciso saber o que significa esses sonhos. Mas ninguém podia ajudar. Quem vocês acham que poderia ajudar ele? José! E aí o copeiro lembrou disso. Ele disse: ó Faraó, eu tenho um amigo, ele está na prisão, se chama José. Ele desvenda sonhos. Chame ele que ele vai te ajudar. Ele fala com o Papai do Céu. E foi isso que Faraó fez. Ele pediu para os soldados trazerem José. Tragam já José aqui. E foi lá o soldado trazendo José. Ele disse: por favor, José, eu preciso que você desvende meu sonho. E assim José fez. Ele disse: Faraó, eu estarei orando e Deus vai me revelar, pois ele quem dá sonho, então ele quem revela. E aí José orou: por favor, Senhor, dê-me a revelação desse sonho de Faraó. Ele sonhou que haverá 7 vacas bem gordas. E depois ele sonhou, Senhor, que 7 vacas bem magras. O que isso quer dizer? Enquanto ele estava orando, o Papai do Céu revelou para ele. E ele disse: Deus já me revelou, Faraó. Ele disse que 7 vacas gordas significa que você vai ter 7 anos de muita fartura, muita comida gostosa para comer. Mas as 7 vacas magras significa que você terá 7 anos de muita escassez. Isso mesmo, não vai ter comida nenhuma. Então Deus já me deu a estratégia. O Senhor precisa guardar a comida, estocar, para quando chegar a época que não tiver mais comida, o Senhor vai ter. Faraó ficou tão agradecido por isso, ficou tão feliz, que ele colocou José como governador do Egito. Isso mesmo, José era responsável pelo abastecimento, por toda a comida, por toda a distribuição. Crianças, sabe o que aconteceu depois disso? Toda a região ali começou a passar fome. E lá em Canaã, onde os irmãos de José moravam, também começou a faltar comida. Então, os irmãos de José vieram atrás de comida. Eles chegaram lá no Egito. E eles vieram e falaram: nós viemos buscar comida. E aí, olha só, eles se curvaram diante de José. Assim como no sonho de José, vocês lembram que eles iam se curvar? Esse sonho se realizou, eles se curvaram e eles não sabiam que era José. Quando José reconheceu eles, ele disse: meus irmãos amados, que alegria ver vocês! Ele abraçou
dele, eles ficaram assim muito sem graça, muito tímidos, porque eles sabem o que eles fizeram com José. Então José disse para eles: irmãos, eu estou feliz em ver vocês e eu perdoo vocês por tudo que vocês me fizeram. José tinha um coração maravilhoso. Ele disse: por favor, irmãos, busque meu pai, traga ele para morar aqui, aqui tem comida para todos nós. Crianças, olha que maravilha, como é bom a gente obedecer ao Papai do Céu. Vocês gostaram dessa história? Crianças, com essa história a gente aprendeu que mesmo quando a gente está preso, mesmo quando a gente está numa situação que a gente não gosta muito, a gente pode ajudar, a gente pode ser usado por Deus. Até as crianças podem ser usadas por Deus. Sabia que você pode ser usado por Deus? Então, olha só, a tia anotou algumas coisinhas aqui que você pode estar fazendo enquanto você está aí na sua casa. Sabe, você pode estar orando pro Papai do Céu, pedindo pro Papai do Céu cuidar das pessoas, cuidar dos seus amigos, cuidar de quem está doente, orar pelos enfermos, orar pelos médicos, né, que estão cuidando dessas pessoas. A gente pode tá lavando uma loucinha para ajudar a mamãe, guardando uma loucinha, arrumando a cama. A gente pode fazer muitas brincadeiras legais. E sabe o que é mais legal que a gente pode fazer? A gente pode estudar a palavra de Deus. Agora que a gente está em casa, a gente tem tempo para fazer isso. Então a gente pode ler, ouvir uma historinha e depois o que a gente entender daquilo que mais mexer com a gente pode ensinar para outras pessoas. Fazendo isso, a gente está também servindo a Deus como José serviu lá na prisão. Legal? Então fica essa tarefa para você. Vamos estudar a palavra de Deus e falar para todo mundo que a gente aprendeu. Um grande beijo!